gente queria apresentar a Luísa. A Luísa hoje ela é a nossa manifestação artística. Para quem não sabe, a Luísa ela é cantora, compositora, atriz e produtora cultural do Olho da Rua. A gente está muito feliz em ter a Luísa aqui, animando a nossa manhã. Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Bom, como a Ana falou, né, me apresentou, eu sou cantora, compositora, atriz e também produtora cultural de um espaço chamado Olho da Rua, que a gente já teve a honra de receber o CM Rio lá no Olho, e foi aonde eu conheci o trabalho. E fiquei muito, muito contente, ainda mais nesse momento, de ter recebido o convite de vocês. Sobre esse tema, eu achei o tema muito, muito pertinente nesse momento, né? A gente do Olho da Rua sempre teve um propósito, e eu acho que é isso que mantém a casa, ter um propósito, fazer arte como propósito. Acho que o meu propósito de vida é esse, é a arte. Então eu escolhi uma música que mexe muito comigo, e eu sou assim muito fã de um movimento que é o Tropicália, que diz muito, acho que ainda para o nosso mundo de hoje, né? Então, eu acredito muito que nós estejamos num momento talvez de mudança, assim como, né, nos anos 60, 70, o mundo também estava. E a arte ela vem justamente para, né, criar esse caminho, esse propósito também. Então eu vou trazer uma música aqui para vocês, que não é uma composição minha, mas eu tenho certeza que todos vocês conhecem e espero que vocês gostem. Vamos lá. Quantos homens exercem seus poucos poderes? Quantos espuscas avançam em sinas vermelhos e perdem os verdes? Nós somos uns boçais. Querer gritar centenas de mil vezes como são lindos burgueses, os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a competência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais 1000 anos? Quantos homens exercem seus outros poderes? Os padres e bichos, negros e mulheres, adolescentes, fazem o carnaval. Querer cantar afinado com eles, silenciar em seu trance, seu ex, ser indecente, mas tudo é muito mal. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons e mil tons e seus sons e dons geniais, nos salvam, nos salvarão das trevas e nada mais? Quantos homens exercem os outros poderes, morrer, matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo e do mais fundo de tins e pens e tais. Será que nunca se faremos se não confirmar a competência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais 1000 anos? Quantos homens exercem seus outros poderes? Essa próxima música é uma composição minha. Vocês não encontram elas nas redes, porque é uma música nova. Mas eu achei pertinente trazer hoje por conta do tema.
Então, essa música, ela fala para mim muito sobre o estar no mundo, né? E eu compus ela num momento muito difícil da minha vida. E, na verdade, o que me inspirou a fazer essa música foi uma outra música que é do Chico César, que é Deus me proteja de mim. E diz, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Essa é uma música que eu compus inspirada, então, no Chico César. Eu sei que existe maldade no mundo. Deus me proteja da bondade do homem mau. Já diria Chico César, poeta, artista genial. Todo mundo merece alegria, gentileza é algo viral. Eu vi o poeta em pleno carnaval. O senhor deu licença ao trabalhador, cansado pra ele sentar. A menina viu o senhor e pediu pra ele ficar. O rapaz se levantou, cedeu o lugar. Gentileza é por amor e quem ama sabe cuidar. Eu sei que existe bondade no mundo. Graças a Deus eu agradeço a alegria que Deus me deu e também a ousadia que foi Ele quem deu para transformar a tristeza em alegria, compartilhar com os meus. Olha o menino na rua, olha o sinal. Dizem que sem oportunidade o menino vira marginal. Olha o menino brincando, tocando seu berimbau. E o menino cresce, vira poeta, artista, pessoa genial. Ah, graças a Deus eu agradeço a alegria que Deus me deu e também a ousadia que foi Ele quem deu para transformar a tristeza em alegria, compartilhar com os meus. Não deixe, amor, que eu me vá, que a vida é tão boa para quem sabe levar. Não deixe, amor, que eu me vá, a vida é tão boa para quem pode cantar. Não deixe, amor, que eu me vá, que a vida é tão boa para quem pode dançar. Não deixe, amor, que eu me vá, a vida é tão boa para quem sabe levar. É isso, gente. Essas são as canções que eu queria compartilhar nessa manhã com vocês. Essa música ela não tem um nome ainda, então se vocês quiserem, vocês podem sugerir nomes aí no bate-papo pra gente. Eu sempre gosto de fazer isso, acho que é uma forma criativa da gente se comunicar com o público e do público se sentir um pouco mais parte do nosso trabalho. Então, se vocês quiserem, pode botar aí. Ó, o pessoal botando, chama de propósito. Legal, legal. Vou ficar aqui com vocês. Obrigada Camila, que esteve em contato comigo. Foi super gentil aí e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que essa é uma iniciativa muito importante, ainda mais nos dias de hoje. E convido vocês também a conhecerem, além do meu trabalho, tem o Luísa Breves Música no Instagram e lá tem aí todas as minhas redes. Vocês conhecerem o Olho da Rua, que é um espaço cultural que agora está fechado por conta da pandemia, mas a gente tem produzido também de forma, né, com lives e etc. E aproveito também para dizer que a gente tem o nosso delivery, as nossas pizzas, é a forma criativa que a gente está tendo de manter agora o espaço durante essa pandemia. Então tem o Olho da Rua 06 para quem quiser conhecer. Quem vai estar com a gente hoje, compartilhando com a gente, é a Júlia. A Júlia, ela é CEO do Templo, consultora de inovação, estratégia e branding, com especialização em antropologia e mídias sociais. E ela tem 15 anos de experiência no mercado. Vocês vão ver aqui na imagem, tem o arroba dela, quem quiser seguir. Eu queria só dar um direcionamento, que como o áudio de todo mundo está no mute, então o que acontece? A Camila, que é a nossa host, ela está de olho no bate-papo. Caso, no decorrer da palestra, você tenha alguma pergunta, alguma questão que você
queira colocar para a Júlia sobre a fala dela, a gente recomenda que você coloque no bate-papo. A Camila ela vai estar recolhendo todas as perguntas e aí a gente vai ter um momento, conforme a palestra vai rolando, para a Júlia poder responder as perguntas de todo mundo, tá bom? Gente, bom dia. É muito bom ter todos vocês aqui. Obrigada pelo convite para a galera do Creative Mornings. Já tomei aí minha 5ª xícara de café, mas desculpa talvez a lentidão. Estou um pouquinho devagar de manhã. Normalmente acho que alguém tem que fazer um Creative madrugada, mas estou bem feliz de estar aqui com vocês. Vi algumas carinhas conhecidas. Para essa palestra, né, como a gente está fazendo um formato mais webinar, eu preparei uma fala que é um pouco mais de conversa, tá, gente? Então, eu vou dar umas pausas no meio para vocês conseguirem interagir, fazer perguntas, e fiquem à vontade para ir mandando umas coisinhas aí no chat. Bom, introduzindo o tema, eu acho engraçado, né, que a gente vive uma coisa horrível hoje, para ser sincera, que é essa coisa da busca pelo propósito, né? Precisa de propósito, todas as empresas precisam de propósito. Quando as meninas me chamaram para fazer essa palestra, eu fui fazer uma recapitulação sobre o tema, né? Que eu já dei algumas palestras com outros direcionamentos sobre isso, e dei um Google, né? De TED Talks sobre propósito, e só no TED tinha mais de 10 palestras sobre como achar seu propósito, como colocar propósito no seu trabalho, né? E aí eu digo que é uma coisa horrível porque, bom, primeiro tem essa explosão de consultoria de propósito, coaching de propósito, e aí você fica naquela angústia, né? Parece que é uma coisa que o seu amiguinho do lado tem e que você não faz ideia de como que você vai conseguir, né? Não posso fazer mais nada da minha vida até eu achar meu propósito, porque agora esse é o fundamento principal. E tem essa coisa do achar também, né? Que parece que é tipo assim um par de meia perdida, sabe? Que você perdeu e fica procurando pela casa, ou o isqueiro que você perde e não acha mais dentro da bolsa, né? Então, o que é? Onde que eu botei meu propósito? Como que eu acho meu propósito, né? E aí fica uma coisa meio assim, bom, minha vida inteira está parada, se eu procurar bem uma hora eu acho, e a partir do momento que eu achar que eu vou encontrar, vou tropeçar no propósito, tipo uma pedra na rua, vai cair na minha cabeça, aí minha vida vai voltar ao normal. Aí eu posso ter a minha empresa, eu posso ter a minha carreira, posso fazer as minhas coisas, né? E também tem uma outra coisa, gente, quem tem várias vocações, né? Quem tem vários propósitos. Eu sempre tive esse dilema na minha vida, né, de gostar de fazer várias coisas, além da carreira em consultoria, faço ilustração, pinto, não sei o quê, né? Quem é o tal do T-shaped, né? Ou asterisco, né? A pessoa que vai em multidireções. Significa que a pessoa está numa abundância, tipo assim, ela roubou o propósito do amiguinho que não tem, ou significa que ela não tem propósito nenhum? Porque supostamente ele deveria ser um direcionamento super claro, né? Então, eu falo que é uma coisa horrível, que é uma coisa muito cruel, e tem todo um mercado em cima disso. E eu queria trazer uma proposição aqui nesse papo com vocês, que não é sobre achar o propósito, não é sobre perseguir o propósito, mas é para a gente começar a utilizar o conceito de propósito como ferramenta, tá? Então, tanto para empreendedores quanto para grandes empresas, né? Vamos dar uma pensadinha no para que serve. Para que serve um propósito? Assim, eu até queria ouvir de vocês se vocês têm uma ideia disso, se eles têm aplicações práticas que vocês veem na vida de vocês, se vocês puderem ir mandando aí no chat. Mas tem uma coisa, quando a gente fala de consultoria, principalmente, né, que o propósito ele é uma ferramenta de motivação. Então, você tem que pensar quem que você está querendo motivar, né? Para que você vai usar isso? Tanto os funcionários, colaboradores da empresa, quanto para clientes, né? Porque, assim, a gente vem ouvindo muitas palestras e muito sobre esse tema de que o mercado de hoje não é o mercado de ontem, que as empresas têm que mudar. Eu gosto de resumir isso numa frase que a gente está saindo de um mercado transacional para um mercado emocional, né? As pessoas têm mais necessidade de se conectar emocionalmente,
tanto quando elas compram alguma coisa, né, quando elas estão do ponto de vista de cliente, quanto hoje quando elas estão escolhendo carreiras, né? Então, para você ser uma empresa que tem capta os melhores talentos do mercado e retém os melhores talentos, você precisa ter uma proposta de valor também para os seus colaboradores. E aí o propósito, ele para mim é a grande ferramenta que vai conseguir proporcionar esse valor para os dois lados, né? Tanto para clientes quanto para funcionários, talentos internos, tá? Não sei se vocês também já ouviram falar sobre economia da experiência, né? Tem se falado muito sobre isso. Eu acho que, enfim, quem não conhece esse termo vale dar uma buscadinha. Se quiserem, depois a gente pode continuar o papo, batendo outro papo sobre isso. Mas que tem muitos economistas que estão falando que a gente está saindo de uma economia de produtos e serviços para economias de experiências, né? E essas experiências, elas têm sempre, sim, essa relação emocional, essa relação de um valor intangível que você entrega em mão dupla, né? De criação de relacionamento com quem está vivendo ali a compra, não só como compra, mas também como um significado, né? Então, tem o cara que para mim é o papa dessa história de propósito é o Simon Sinek. Quem não conhece, recomendo buscar, tá? Ele inventou aquela história do Golden Circle. Tem um livro que é Comece pelo Porquê, né? E aí eu trago para vocês a pergunta, né? Por que você abre uma empresa? Por que você abre uma empresa, seja uma grande corporação ou seja você como empreendedor, né? Muita gente, eu já dei algumas mentorias e a galera fala muito assim, Júlia, abre uma empresa para pagar boleto, né? Acho que também quem não é empreendedor, quem é colaborador, a pergunta também é válida, né? Por que você escolheu esse trabalho e não outro? Não escolhi a carreira, é o trabalho que pagava, não. Gente, isso não funciona, né? Porque não estou falando que as pessoas não têm boleto para pagar, mas tem N maneiras de você gerar dinheiro, né? N maneiras. Se você faz lá um cálculo básico de quanto você ganha por hora ou quanto você faz por hora na sua empresa, você vai entender que tem várias outras atividades completamente diferentes que você pode fazer para gerar o mesmo tipo de valor, tá? Então, vamos começar pelo básico. O propósito da empresa ou o propósito da tua carreira pessoal não pode ser ganhar dinheiro. Isso não funciona. Fail, não é válido. Vamos sair dessa, tá? E também vamos sair daquele mindset de propósito é uma coisa só para quem já tem dinheiro, quem não tem grana não pode correr atrás de propósito. Não tem nada a ver com isso, né? Porque a própria definição, quando o Sinek ele fala de propósito, tem outro cara que eu gosto muito também, que é o Daniel Pink, também vale a pena buscar, que o que faria você show up, né, aparecer 10 caras no trabalho sem seu salário? O que faria você continuar fazendo aquela história independente do dinheiro, né? E aí a gente volta pro Golden Circle, que comece pelo porquê. O que te motiva? O que faz você acordar de manhã? O que te dá um senso de pertencimento? O que te dá um senso de propriedade? Né? O que te dá um senso de conexão com outras pessoas? Então, quando a gente está falando de um propósito organizacional ou de um propósito do empreendedor, vamos pensar naquilo que é único para a gente, né? E muito com esse objetivo, respondendo a pergunta do para quê, né, de gerar motivação. Eu estou gerando motivação para as pessoas que trabalham comigo, eu estou gerando motivação para mim mesmo e eu estou gerando motivação para os meus clientes, para as pessoas que vão comprar, né? E aí lembrando também essa frase maravilhosa do Sinek, que as pessoas elas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz, né? Tem uma historinha que assim, trabalhando com pesquisa, né? Acho que eu queria compartilhar com vocês antes da gente passar para o próximo bloco, que meus clientes eles sempre falavam do consumidor como se o consumidor fosse muito racional, né? Então assim, vamos abaixar o preço, vamos ou o nosso produto tem os melhores features do mercado, ou a gente é muito melhor do que o concorrente, né? E eu sempre faço esse trabalho de explicar que o cliente, né, o mercado de clientes, ele não é racional, ele é completamente emocional e ele toma decisões baseadas nisso.
Então, a gente tem, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa uma vez para o mercado financeiro, né, para o setor bancário, e entrei num fóruns, era a época de surgimento do Nubank lá atrás. Entrei num fórum para ver o que as pessoas comentavam sobre cartão de crédito, né? O que as pessoas estavam postando online. E as pessoas falavam enchiam a boca para falar com uma super propriedade. Tal banco tem as menores taxas do mercado, tem mais linha de crédito, tem mais aprovação, você não paga não sei o quê. E, na verdade, você entrava no banco e lia as condições, né, de contrato e aquilo era completamente mentira, né? Então, você entra numa questão, a gente faz isso com preço e features de coisas que a gente consome também. A Apple, por exemplo, né? As pessoas falam assim, gente, a Apple é muito melhor. Se você entra nas especificações técnicas, você tem hoje, em termos de hardware, coisas muito mais avançadas com concorrentes, né? Telefone à prova d'água, telefone que não quebra, câmera de 50 milhões de megapixels mais do que a Apple, mas as pessoas falam com paixão sobre o hardware como se aquilo fosse a melhor coisa, né? E aí, o que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer que quando você tem um propósito embutido, quando você consegue comunicar isso, né? Não só do ponto de vista de uma propaganda, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não basta ser só propaganda, mas quando você consegue comunicar isso com as suas ações de marca, você altera inclusive a percepção de preço do seu cliente, né? Que é isso, as pessoas enchem a boca para falar que é mais barato ou que é melhor, se vale ou não vale a pena, mas na verdade tudo isso é um imaginário criado pela noção pela noção de propósito da marca, tá? Então, quando a gente está falando de propósito como ferramenta, a gente tem muito essa questão de motivar os colaboradores e motivar os clientes, como se a gente estivesse criando uma cultura que ela permeia tanto dentro de casa, né, tanto dentro da empresa, quanto o fora de casa, que são os clientes fora da empresa, tá? Queria abrir aqui, ver se alguém tem alguma coisa para perguntar, comentar antes da gente continuar. Se eu vou cantar, gente, não vou cantar. Vou separar meu propósito artístico. Hoje eu estou aqui como consultora. Bom, acho que não tem nenhuma pergunta por enquanto aqui. A galera não fez nenhuma pergunta. Acho que a gente pode seguir, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Aí, ó, alguém perguntou, né? O propósito tem a ver com atender o maior número de pessoas possível? Eu acho que não necessariamente, Jeane. Eu acho que a audiência é sempre relevante quando você está falando de propósito, né? Você não pode ter um propósito para você só, né? No sentido de não é uma coisa narcisista, né? Mas, e se você trabalha com mercado de nicho, naturalmente você vai atingir menos pessoas. Mas a relevância daquele propósito vai ser extrema justamente nessa opção de atender pessoas com um determinado perfil e não com outro, tá, né? Então, nesse sentido, não é só sobre quantidade de pessoas, mas sim garantindo que você está atendendo a uma audiência, independente da quantidade de pessoas que você que tiver naquela audiência, né? Mas é uma boa pergunta. Existe um caminho lógico para chegar ao seu propósito? Olha, isso é uma pergunta tricky, né? Aquela pergunta de $1 milhão. Eu acredito que tem coisas que determinam o que é um propósito, tá? Então, uma delas é o senso de pertencimento, que é uma das coisas mais importantes, né? O que te traz um senso de comunidade? O que te traz um senso de pertencimento a um grupo? Uma outra coisa é pessoalidade, né? Você sentir que você está colocando um pouco de você ali naquela atividade com um propósito, né? E isso funciona também não só para você procurar o seu, mas para você tentar construir um propósito de um grupo, de um coletivo que você está participando, que seja ele uma empresa ou não, né? E aí eu acho que tem uma maneira de um exercício para você tentar perceber se você está chegando lá. Tem gente que fala daquela teoria do estado do flow, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma referência que fica aí, válido procurar também, que os pesquisadores dizem que tem que ser desafiador o suficiente, né, para te tirar do lugar,
mas que você consiga ter habilidade suficiente para executar aquilo, né? Quando você tem um equilíbrio perfeito entre essas duas coisas, você entra no que eles chamam de um estado de flow, que é um estado quase meditativo de perda de consciência, no sentido de que você está plenamente presente, aquela coisa do mindful, e ele te traria um estado de continuidade de você estar querendo fazer aquilo continuamente. Então, eu acho que esse é um ótimo caminho como exercício individual, quando você está se perguntando se você está chegando lá, né, individualmente ou não, mas eu colocaria essas duas questões em mente, tá, Isabela, que é o senso de pertencimento e o senso de propriedade. Tem uma outra referência bacana também, para vocês darem uma olhada, que é o Daniel Pink. Ele fala sobre autonomia, maestria e propósito, né? Ele diz que o sentido, o engajamento vem dessas três coisas. A autonomia é a capacidade que você tem de fazer as coisas sem esbarrar, sem ter uma barreira, digamos assim, né? Mas tem muito a ver com o conceito de interdependência, de você conseguir se movimentar ainda sendo parte do todo. Maestria tem a ver com um pouco com a coisa do flow, né? De você exercer algo em que você é bom, né? E aí você tem um senso de satisfação pessoal quando você faz isso, né? E o propósito é justamente essa coisa de você ver um sentido em continuar fazendo, você vê um sentido que é maior do que você, que é maior do que o todo, como motivação. Então, eu gosto de trazer essas coisas de teoria de motivação e tal, porque eu acho que isso é uma discussão mais interessante do que só a discussão do propósito em si, né? Quando a gente fala propósito, virou uma coisa meio que nem missão e visão das empresas, né? E eu acho que assim um exemplo indo nessa linha, né, de como é que a gente acha o que existe de comum entre os propósitos que funcionam, quando a gente está falando do ponto de vista de empresa, queria contar um pouco assim da minha história pessoal, né? Quando eu comecei a trabalhar em consultoria, tem aquela maldição de designer, né, gente? Quando eu fui fazer design, as pessoas não sabiam o que era design, achavam que era recorte e colagem. Aí quando finalmente o mundo começou a entender o que era design, inventaram a porcaria do design thinking, que claro que eu gostei, né? Aí já tinha que explicar o que era design thinking de novo, sem ninguém ter a menor ideia do que é aquilo, ficar achando que é colar post-it, né? E aí depois ainda fui trabalhar com consultoria em geral. Então, como é que você explica para as pessoas o que você faz, né? Era uma questão terrível, assim. Então, eu inventei essa frasezinha para poder explicar para as pessoas o que eu fazia, que eu falava assim, eu ajudo as empresas a ganharem mais dinheiro, tá? E aí, isso é engraçado, né? Porque não tem nada de propósito nisso. E eu gosto muito do meu trabalho, né? Tenho autonomia, tenho maestria, tenho propósito, gosto de fazer isso, acho estimulante intelectualmente, mas realmente, se você para pensar na frase eu ajudo empresas a ganharem mais dinheiro, isso não faz sentido nenhum em termos de propósito. E eu sempre até senti uma certa desconexão aí da carreira corporativa que eu estava seguindo, de como é que eu estava ajudando os meus clientes, né? E aí, quando eu entrei pro Templo, né, que a gente estava tendo uma discussão sobre o posicionamento da empresa, veio para mim a ideia da frase que, na verdade, é ajudar as empresas a se posicionarem em relação ao futuro do trabalho. E essa frase, quando eu cheguei nessa frase, isso ressoou muito bem na minha cabeça, né? Isso fazia muito sentido, porque não só ela dava um propósito para o que eu estava entregando para os meus clientes, né? E tinha mais conexão com os propósitos dos meus clientes, né? Ou seja, eu não estava falando só sobre ganhar mais dinheiro, que é o que eu falei para vocês no início, né? Que isso não serve como propósito, mas também isso funcionava muito internamente, porque quando a gente fala de futuro do trabalho, isso deu uma série de diretrizes de como que eu queria operar a empresa, né? Então, onde eu estou querendo chegar com isso? Que quando a gente está falando de propósito pessoal e propósito organizacional, a gente não deveria ter um limite, né? Acho que isso é uma das grandes teclas que eu queria bater aqui nessa conversa. Existe um mito, né, que é sobre a entidade empresa, né? Eles, a liderança, a organização, né? Quem aqui que trabalhou em empresa grande, não sei quantos de vocês, mas que tem essa questão, né? Então, eles, a empresa, a entidade empresa e tal. E isso é tanto para quem está
Isso é para qualquer camada, né? Então, eu quero dizer assim, é tanto para as lideranças da empresa quanto para o corpo de funcionários, né? Que existe sempre esse gap, né? E aí, quando a gente está falando de propósito, a gente tem que começar a pensar que a empresa é feita de pessoas, né? Então, na verdade, ela funciona como um coletivo de partes individuais, né? Cada pessoinha que está ali está levando o seu propósito individual para dentro da empresa. E se você não tem, desde a formulação até a execução do dia a dia, repetição, né? Porque é muito sobre repetição. Não adianta você contratar uma agência de branding, botar a palavrinha bonita na parede, também essa história de, né, propósito, valores, põe um monte de palavra bonita na parede, faz camiseta da empresa com o hashtag lá do propósito. Não adianta, tem que ser uma coisa de execução todo dia, né? Mas se você não consegue ter uma conexão com os propósitos individuais dos seus colaboradores, aí não funcionou. Não é propósito como ferramenta, né? Vira um pouco uma casca vazia aí de marketing que não vai ajudar a empresa a gerar resultado, não vai ajudar a empresa a atrair mais clientes, né? Em função do porquê, não vai ajudar a motivar funcionários, né? Então, eu queria trazer aqui, muito reforçando essa posição de que você não rola vou enfiar o propósito goela abaixo, né? Agora todo mundo vai ter que engolir esse propósito. Isso simplesmente não funciona, né, gente? Então, quando a gente pensa de propósito, e tem muito a ver com a pergunta que a Jane fez, né, que eu falei de audiência, a gente está sempre pensa em dois conjuntos que se interseccionam, né? O eu e o outro. E aí isso pode ser tanto assim, a organização com os funcionários, a organização com os clientes, pode ser eu como empreendedor ou empreendedora com os meus clientes, né? Mas são sempre dois conjuntos que se interseccionam, que é essa junção, essa noção de coletividade que vai fazer um bom propósito, digamos assim, para que você possa usar ele como ferramenta, né? E aí, nesse sentido, é o que eu falei antes, não existe propósito egocêntrico. Se eu, como fundador ou como empreendedora, vou criar um propósito que não está alinhado com nada no mundo, né? Meu propósito é ser foda. Não existe. Não existe propósito egocêntrico, né? Porque, e aí eu acho que uma boa medida também é você entender essa coletividade que vai estar em torno do propósito como seguidores, né? Para você ter seguidores, você precisa ser um servidor, você precisa dar para as pessoas alguma coisa de valor, né? Então, quando a gente está falando de propósito organizacional, eu acho que isso funciona muito, porque nas empresas a gente tem que pensar nos colaboradores como alguém que ia querer dar um follow na gente, né? Acho que para clientes fica mais óbvio, mas eu acho que é muito importante a gente pensar nisso do ponto de vista de quem está trabalhando junto, né? De quem está construindo junto essa ideia de propósito organizacional, tá? E aí, para você fazer isso, né? Para você ter esses seguidores, você precisa de uma visão. E aí eu volto, a busca por propósito é uma coisa horrível. Porque quando você fala de busca, ela parte de uma falta de visão, né? Eu não sei o que eu estou buscando, a coisa vai aparecer para mim, assim, né? Vai aparecer, meu propósito, eu vou encontrar ele. Eu não tenho uma visão, eu não tenho uma coisa que eu estou projetando como motivador, né? Eu não tenho uma visão clara do que esse grupo está se unindo, né? Então, por isso que eu não gosto dessa coisa de acha. Você não vai achar seu propósito, gente. Você tem que construir ele, né? Você tem que ter essa visão que você vai compartilhar com as pessoas, né? E, de novo, visão não é algo que você vai fazer que vai dar certo, né? Tem essa coisa de visão e missão das empresas, né? A gente está super acostumado, você entra naquele sitezinho super corporativo, institucional. Nossa visão é ser a maior empresa de blá, 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 blá do mundo. Ou assim, tem umas missões assim, eu quero conseguir 100 mil clientes em 5 anos. Essa é a minha missão, essa é a minha visão, né? Não, gente, isso não funciona. Não funciona quando a gente está falando de propósito, porque o propósito ele vai te motivar a fazer os erros. Ele vai te motivar a você, deu errado, vou fazer de novo, deu errado, vou fazer de novo, vou testar, vou insistir até conseguir. Não é sobre ser agradável, né? Você pensa em alguém que está subindo o Everest, tem nada de agradável naquilo, a pessoa vai se ferrar completamente, né?
Quem que você acha que tem mais propósito? Uma pessoa que está subindo o Everest ou uma pessoa que está tomando drink na piscina? Né? Então, não tem nada a ver com essa coisa de gostei, é gostoso, é agradável. Não, tem a ver com vou fazer o erro de novo, de novo, de novo. Eu acho que isso é um bom caminho para você saber se você está tendo um propósito que funciona, porque ele é o que vai fazer você continuar, né? E aí é engraçado porque quando eu falo dessa falta de visão, dessa busca do propósito com falta de visão, pensa lá Ixi, gente, tem um carro de som passando aqui. Acho que foi. Pensa lá no I have a dream, né? O cara não falou eu tenho um plano, ele falou eu tenho um sonho, né? Então, essa coisa de conseguir 10 mil clientes em 5 anos não funciona como propósito também, porque não tem nada de sonho nisso, não tem nada de porquê, né? Não é sobre um planejamento que vai fazer dar tudo certo. É sobre uma motivação que vai fazer você continuar fazendo as coisas, independente de quão prazeroso, né? De quão fácil está sendo aquilo, né? Então, eu acho que a coisa do cara escalando o Everest é um bom modelo para a gente ter em mente quando a gente está falando de continuidade, né? Acho que eu sou um surfista também. O surfista vai lá, vai tomar vários caldos e continua e vai subir na prancha de novo. Então, ele tá ali no flow, ele tá ali tendo uma atividade que faz ele continuar independente dos erros, né? Quando a gente está falando de propósito pessoal e propósito organizacional, é um pouco por aí. Vou dar mais uma pausinha para abrir para perguntas aqui. Então, Júlia, acho que tem a partir da Ana Beatriz Sorage aqui. É a primeira pergunta. E daí para baixo ainda não tem. Como relacionar missão, visão e valores, que são abordagens já idealmente presentes dentro do desenho de um plano com a abordagem do propósito. Babi, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas vamos lá. Eu acho que você tem que começar do propósito. Você até pode descrever. Eu, particularmente, como eu já falei, né? Eu acho que essa coisa de missão e visão ficou um pouco datado, tá, gente? Eu acho que isso virou uma coisa meio para acionista ver, que não ajuda muito os colaboradores nem os clientes. Mas caso você tenha que fazer isso, eu acho que você tem que partir do propósito, você tem que partir do porquê, né? De novo, começa pelo porquê. Começa assim, porque eu acho que a melhor pergunta, gente, é assim: por que os clientes vão dar a mínima que a tua empresa existe? Essa é a pergunta que você tem que responder. Por que alguém dá a mínima? Né? Não é sobre você. Se você faz uma empresa que só te atende, não faz sentido nenhum. Então, eu acho que começa respondendo essa pergunta. Em cima dessa pergunta, vê o que é de comum, vê o que existe de propósito no grupo que você está formando, né? Para, então, aí descrever, sim, a missão, visão e valores, que já tem muitos frameworks sobre isso, né? É meio que um template aí de como preencher, que tem que ser mensurável, que tem que ser específico, etc. Mas eu acho que a ideia faz com que essas coisas, esses 3 pilares se conectem com o porquê. Não sei se eu respondi, tá? Podem comentar aí depois se ficar alguma coisa. Eu vou te ajudar aqui lendo as perguntas, tá? A gente tem uma pergunta do Castor. Você, como consultora, como faz com clientes que não têm propósitos, muito ambiciosos ou grandes? Pessoas que não botam tanto valor nos propósitos. Se isso já aconteceu ou se existe. Como, por exemplo, esses clientes que acreditam que ganhar dinheiro é o propósito deles. Legal, Castor. Isso é bem comum, na verdade, tá? Eu acho que recentemente está ficando menos comum, mas aí, de novo, muito por esses jargões aí do meio consultivo, né? Todo mundo já leu sobre, todo mundo já ouviu falar sobre. Então, eu acho que as organizações estão ficando mais educadas nesse sentido. Tem muito projeto de RH, agente de gestão das empresas se reposicionando, tentando construir os propósitos. Mas, sim, você vê... eu trouxe muita crítica na minha fala porque você vê realmente muito essa ideia de que o objetivo principal é dar lucro, né? Eu acho que assim a gente tem feito especificamente no Templo, tenho participado de projetos em que a gente parte dos funcionários,
Então, parte do corpo de colaboradores para conseguir entender o que motiva e o que desmotiva eles e criar cadeias de incentivo, tá? Mais uma palavrinha para o Google aí que eu recomendo vocês pesquisarem. Cadeias de incentivo que vem da ideia de formação de hábito, de como que você reforça hábitos positivos, como que você gera motivação nas pessoas. Mas eu acho que a maneira de educar os clientes nesse sentido de evoluir esse pensamento é trazendo insumos de baixo para cima. Então, conversar com o corpo da empresa, mostrar o que está motivando, mostrar o que está desmotivando, fazer uma análise histórica também, o que você consegue ver de padrão no DNA da empresa que faz sentido ela entregar, né, para fugir daqueles close errados que eu vou falar um pouco agora no bloco 3. Mas eu acho que é isso. Começa de baixo para cima, começa mostrando o que as pessoas estão pensando, começa mostrando que a empresa é feita de pessoas, que não existe entidade empresa, né, que é muito o que eu falei agora no bloco 2, e vai por aí que é um bom caminho. Uma outra pergunta aqui na verdade é uma pergunta minha, né? Como é que a gente faz para manter essa questão do propósito diário que você falou no meio dessa quarentena, essa loucura que a gente está vivendo? Alguma dica que você tenha para deixar para gente? Legal. É engraçado porque eu falei um pouco nisso, né? Assim, não é do tipo, eu vou encontrar meu propósito e aí eu vou ficar motivado. Não. Você tem que fazer um exercício de autoconsciência e ver o que te motiva. Isso já é o seu propósito, né? Então, o propósito ele não funciona como uma motivação externa, né? Tem um outro terminho aí para quem está interessado nas teorias do assunto que a gente fala muito assim de motivação intrínseca e motivação extrínseca, né? A motivação extrínseca é aquela cenoura na frente do burro, né? Que tem alguém te dando ali, tipo, o salário do fim do mês, vamos lá, continua andando, etc, etc. O propósito ele está relacionado com motivação intrínseca, ou seja, o que é aquilo que você tem naturalmente de motivador? O que você faz sem ninguém ter que te pedir, né? Acho que nas artes isso fica muito claro, mas nem todo mundo tem hobbies artísticos. Mas pensem nas coisas que vocês gostam de fazer, né? Você gosta de cozinhar, você gosta de ler, você gosta de escrever, você gosta de resolver quebra-cabeça. Enfim, eu acho que essas coisas em si não são um propósito, mas elas vão te dar dicas de coisas que você tem natural sobre você, né? Que você se automotiva. Eu acho que a palavra-chave é essa, tá? Então, não acredito muito nessa coisa de algo externo que vai me motivar, né? Eu acho que gente, desculpa, minha cachorra tá surtando aqui, alguém soltou ela. Eu não acredito muito nessa coisa de algo externo que vai me motivar, mas você pode entender coisas que já te motivam naturalmente e usar elas como um reforço positivo, né? Então, sempre que eu tenho que fazer alguma coisa que eu não gosto ou tô meio desmotivada para fazer as coisas, usa o vínculo com uma atitude que você já se motiva para manter o reforço. Bom, Lu, antes de começar, Júlia, o bloco 3, acho que vou botar a última pergunta aqui. Pergunta da Luli, ela foi uma das nossas voluntárias, ela está perguntando o seguinte: eu vi no seu LinkedIn que você tirou um ano sabático. Você pode falar mais sobre essa vontade? Foi em busca de um propósito? Alguma vez você perdeu a clareza sobre o seu propósito? E aí eu queria linkar com a pergunta de baixo, que também é sobre isso, que é a Isabela, e ela fala que ela está no ano sabático dela, e Legal. ela pergunta como é que ela pode trabalhar a busca pelo propósito num momento como esse. Legal. Tem um outro cara que eu sou fã, que é o Scott Belsky, que ele fala assim, existem 3 coisas mais viciantes no mundo. Heroína, açúcar refinado e o salário no fim do mês, né? Scott Belsky é o cara, o fundador da Behance. Ele tem uma conferência tipo TED, Creative Mornings, chamada 99 New, se não me engano, alguma coisa assim. E, enfim, você quando você fica viciado, né, nesse salário do fim do mês, é muito comum a gente perder o senso de propósito, né? Porque vira aquela coisa da roda, né? Do ratinho correndo na roda, do ciclo vicioso, de eu não sei mais por que eu tô fazendo isso porque eu preciso pagar as contas, né? Eu preciso do salário para pagar as contas, etc, etc. Então, acho que é muito comum você perder o senso de propósito nesse sentido, né? Então, sim, já perdi minha conexão. E
eu acho que quando eu tirei um sabático foi uma vontade de experimentar, na verdade, né? E aí eu acho que é menos sobre propósito, porque eu sempre gostei muito do que eu fiz em termos de entrega, em termos de atividade, continuo fazendo a mesma coisa, mas eu tinha vontade de experimentar outros formatos, né? Então eu acho que é justamente o contrário, assim, no meu caso, por ter um senso de propósito muito claro, eu entendi que eu podia mudar de formato, né? Eu podia mudar de modelo de trabalho, eu podia empreender, eu podia ser freelancer, etc, etc. E aí dei essa pausa para dar uma experimentada e entender por onde que eu queria ir. Eu acho que para quem está nessa busca, né? nessa dúvida, não tem clareza do que você está perseguindo, de novo, tira da sua cabeça que é uma coisinha que você vai encontrar e vai ficar muito claro, né? Ai, agora achei meu propósito, estava aqui escondido no bolso, né? Tira isso da sua cabeça e deixa a coisa acontecer um pouco mais naturalmente. E experimentação definitivamente é uma coisa que pode ajudar, né? Viver experiências diferentes e estar o tempo todo praticando uma questão de autoconsciência. Como é que eu estou me sentindo agora, né? Tive ou não tive uma experiência de flow, né? Consigo me manter fazendo isso sem ninguém me pedir? Então, eu acho que quando você está assim meio perdido, é muito uma questão de referência, né? Eu acho que a experimentação ela funciona muito bem para trazer isso. Acho que a gente podia, né, por causa da nossa hora, vamos começar o bloco 3, que você estava falando que você tá no 2, vamos né? começar o bloco 3. E aí depois a gente faz um apanhado e tenta responder as perguntas que ficaram. O que você acha? Tá ótimo. Tá então, ótimo. Fechou, então. Bom, então, acho que para a gente fechar um pouco os conceitos, né? É isso que eu estou tentando aqui martelar para vocês. Você não vai tropeçar no seu propósito e as coisas vão se resolver magicamente, né? Já falei sobre a teoria do flow e uma das coisas que eu acho interessante da gente pensar sobre ela é que ela necessariamente coloca um eixo de desafio, né? Então, não ter conflito é chato, é entediante, né? Eu acho que, inclusive, alguém perguntou sobre, no passado, se eu já perdi o senso de propósito. Eu tenho uma maldição terrível, gente. Sempre que eu começo a ficar bom em alguma coisa, eu mudo de carreira, né? Então, eu já fiz 50 coisas diferentes, assim, de moda, ilustração, empresa educacional e tal. Acho que a consultoria está conseguindo me manter porque você nunca fica bom, você está aprendendo continuamente, né? Mas é isso, não ter conflito é muito chato. É muito chato, gente. Imagina se você recebe uma prova junto com o gabarito. Qual é a motivação que você vai ter para fazer aquilo, né? Nenhuma. Já está dada as respostas, não tem dificuldade nenhuma. Então, eu acho que vamos pensar muito sobre isso. Assim, não tem a ver com gostar, né? Tem a ver com um incentivo do que me coloca para frente, do que vai me fazer passar por desafios. E também vamos desmistificar aqui que não tem a ver com vocação, né? Não tem a ver com talento. Propósito e talento não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Porque aí outra referência que eu vou dar para vocês, procurem sobre fixed mindset versus mindset fixo e mindset fluido, tá? Tem um Google Talk muito interessante sobre isso. Se vocês botarem mindset fixo e mindset fluido no Google Talk, vocês vão ver, tem uma palestra de 1 horinha aí, mais ou menos, de uma neurocientista, mas que é essa ideia do mindset fluido, de você acreditar que você pode aprender literalmente qualquer coisa, né? E pessoas com um alto senso de propósito, elas superam pessoas com talento, né? Então, você pega alguém que supostamente nunca desenhou, nunca teve o talento para desenhar, né? Ou nunca teve o talento para música, né? Versus uma outra criança que tem o talento, demonstra suas habilidades cedo. E aí uma estuda continuamente, todos os dias, se esforça, faz aula, né? Faz exercícios, erra, e eventualmente fica fantástica. A outra, por ter talento, acha que não precisa estudar, acha que não precisa praticar, e aí quando ela vai encontrar, né, comparativa ao adulto, a outra criança lá na frente, ela vai estar muito pior, né? Então, também tirem da cabeça de vocês essa ideia de que propósito tem a ver com talento, porque
ele tem a ver com o exercício, tem a ver com o que vai te manter fazendo as coisas e não necessariamente com eu sou muito bom nisso, né? Frequentemente é o contrário, assim, se você é muito bom em alguma coisa, às vezes você não vai ter motivação suficiente para se esforçar, né? E tem uma coisa também para a gente pensar aqui no finalzinho, que é você sempre vai ser inerentemente você, gente. Não vão por esse viés aí de coach Haribô, de que você tem que se encontrar. Você não tem que se encontrar, você já está aqui. Não tem nada para encontrar. Você é você, quer você queira, quer não, né? Então, aprende a usar isso, né? Às vezes tem coisas sobre a gente mesmo que a gente não gosta, né? Mas o seu propósito, ele vai incorporar isso. Ele vai incorporar as coisas sobre você que você não gosta. Então, é muito sobre se perceber, muito sobre se ouvir. No caso de uma empresa, a mesma coisa, né? A empresa tem potências e tem deficiências. Então, você não vai criar uma frasezinha bonitinha, linda, super de acordo com as trends agora de, por exemplo, questão de gênero ou cuidado com a natureza, sei lá o quê. Não adianta você pegar emprestado o propósito externo do que está trending topic aí no mundo, né? Você tem que fazer esse exercício de olhar para dentro, você tem que fazer esse exercício de ver aonde você é bom, aonde você peca e incorporar isso no próprio propósito, porque não tem como você ter um propósito fake, ele só não funciona, né? De novo, vamos aprender a usar, não é sobre encontrar, é sobre usar, né? Então, vamos ter essa autoconsciência, a gente é inerentemente a gente mesmo, as empresas têm DNA, esse DNA é formado pelos fundadores e pelo corpo de funcionários, e vamos criar mais um awareness e menos essa coisa de busca, vou encontrar, né? Vai vir uma fada madrinha, vai vir uma luz divina aqui, vai iluminar e vai jogar o propósito na minha cabeça, que não é muito por aí, né? E aí eu acho que aí que eu falo que é uma coisa terrível, né? Porque quando você está desesperado para achar um propósito, as pessoas vão pegando emprestados conceitos flutuantes, né? Assim, deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver, agora eu vou fazer uma propaganda falando que tem diversidade na minha empresa. Agora eu vou fazer uma propaganda falando que a minha empresa salva as baleias, né? Não funciona muito, gente, né? As pessoas sacam isso, né? Tanto os funcionários, quanto os colaboradores, quanto os clientes. As pessoas sacam isso na hora, né? E aí a coisa maravilhosa da internet é que as pessoas denunciam. E tem um monte de campanha aí dando errado quando você não usa o propósito como ferramenta, quando você não está alinhado com as pessoas que fazem a sua empresa ou com você mesmo, com as suas potências e desafios, né? Se você só está pegando aí emprestado propósitos flutuantes do mundo, isso não vai funcionar como ferramenta e só vai gerar mais angústia, né? Então, pensando assim um pouco de exemplos de fail, né? Teve a coisa dois que ficaram bem conhecidos, é o case do Ben e da Dileto, né? Que não sei se vocês conhecem. A do Ben teve um prejuízo enorme, inclusive porque gerou ação judicial, que tiveram que mudar todas as embalagens circulantes do mercado, mas que falavam sobre pequenos produtores que faziam não sei o quê, colhia a fruta do pé e blá blá blá, laranja, e na verdade o suco de laranja, por exemplo, deles é da mesma multinacional que vende para o McDonald's, né? Então não tem propósito fake, a galera denunciou, deu ruim, né? Dileto, mesma coisa, não deu tão ruim assim em termos de ação judicial, mas tinha a história lá do vovô, da receita do vovô, que era mentira, foi uma elucubração de marca, também não funcionou. Em termos internacionais, tem um que eu gosto de citar, que é uma campanha da Chipotle, não sei se vocês conhecem, mas que é uma rede de mexicano aí dos Estados Unidos, de comida mexicana. E eles fizeram um vídeo lindo, uma animação linda, com a música da Fiona Apple, sobre o espantalho, que colhe os ingredientes, não sei o que. Fizeram toda uma campanha milionária, que, se não me engano, até chegou a ganhar prêmio em Cannes, sobre o conceito de farm to table, né? Então, a ideia de que você pega pequenos produtores para entregar os ingredientes da Chipotle. E no final, no mesmo dia que a campanha foi lançada a público, teve uma denúncia, não lembro qual foi o jornal online, mas citando todos os fornecedores deles e mostrando de onde vinham os ingredientes, também não tinha nada de natureba nisso. E aí foi, gente, dinheiro
gasto à toa, né? E aí eu acho que não dá para deixar de falar no contexto dos tempos de corona, né? A gente está vendo muito isso das empresas querendo se apropriar desse espírito de solidariedade que está surgindo, que é muito legal, né? Mas não funciona, gente. Se for fake, não funciona, né? Eu estou colecionando um pouco esses casos. Recentemente, o último que eu vi foi a Nestlé, que doou 1 milhão em barras de chocolate, né? E aí a chuva de comentários sobre a ação falando, meu filho, não doa barra de chocolate. Quem quer barra de chocolate no corona? Doa máscara, doa álcool gel, doa dinheiro para os hospitais, né? Mas quem quer 1 milhão de barra de chocolate? O que eu vou fazer com isso durante o corona, né? Ou empresas tentando vender coisas em cima da crise dos outros. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso nesse momento, né? Acho que a gente está vivendo um momento particularmente bom para a criação de propósito, porque a gente tem um mundo inteiro envolvido numa mesma experiência, está todo mundo passando pela mesma coisa, então a gente tem um senso de comunidade. Vamos usar esse senso de comunidade para estar se entendendo os nossos porquês, entendendo o que faz com que a gente gere algo de valor comum e que valor comum é esse, né? E aí, lembrando assim, a base do que eu falei sempre pensar nos 2 círculozinhos, né? O propósito ele vai se construir através do eu e do outro. Isso seja você ser um empreendedor, seja você ser um funcionário, seja você ser fundador de uma grande empresa. A gente sempre vai partir dessa interseção, né? E sempre partir da junção entre fala e ação. Não pode ser só fala, a gente tem que estar construindo todos os dias, né? Então, vamos fechar aí com esse pensamento de que não é para a gente seguir o propósito, não é para a gente achar o propósito, né? É para deixar que esse propósito permeie as ações que a gente faz todos os dias, tá? Bom, Júlia, sem querer te cortar. Não, eu só ia falar obrigada. Ah, tá. A gente Eu vou deixar você encerra por agradecer. aqui. Na verdade, eu queria te jogar uma pergunta. Então, pedir para a galera continuar aí com a gente. A Luísa vai cantar no final. Mas a gente queria jogar para você a pergunta da nossa etiqueta, né? A pergunta da nossa etiqueta o meu propósito serve para... E a gente queria que você completasse isso, interagisse com a gente aí para finalizar. E aí você agradece, enfim, dá os recados necessários, tá bom? Legal. Eu acho que o meu propósito ele serve para me conectar com pessoas. Eu acho que isso é o que permeia tudo que eu faço, seja com clientes, seja com equipe, seja com amigos, através da arte que eu faço em paralelo. Acho que é isso que eu tô atrás. Vamos para a Luísa vai cantar para a gente de novo. E deixa eu só fazer aqui o... Aqui, show. Luísa vai cantar para a gente finalizar. E aí é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui, por compartilharem esse momento com a gente. Luísa, deixa eu tirar o mute. Pronto, acho que já dá para te ouvir. Com você. Gente, muito bacana, muito legal as falas da Ju. Achei incrível, vou certamente procurar ela lá. E antes de mais nada, antes de eu tocar, parabenizar a equipe, todos os voluntários pela produção. Eu sei que não é fácil, eu como produtora sei que não é fácil organizar um evento desse tamanho, ainda mais numa quarentena. Então, realmente muito legal, muito maravilhoso estar aqui com vocês. Bom, eu falei lá, né, sobre o meu propósito. Acho que o meu propósito me leva ao amor e à arte. É o que eu busco, assim. Então, eu falei muito sobre arte e eu vou trazer agora uma música de amor para vocês. É uma composição minha que vocês acham nas minhas páginas, principalmente no YouTube. Tem uma live session bem legal lá no Olho da Rua dessa música que chama-se Além do Mar. Pa, 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 parará, pa, pa, parará, pa, pa, parará. Pa, 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 parará, pa, pa, parará, pa, pa, pa. O amor é como o mar que me levou e me tragou, além de tudo que seja belo e profundo, além do mar que me levou. O amor é como ar
que você me deu e me levou, além de tudo que seja belo e profundo, além do mar que me levou. E eu sei que mesmo sem nada eu vou encontrar o meu amor, talvez em pé no alto mar, na tempestade onde Deus nos colocou. Não tem jeito, eu vou bem fundo, talvez encontre paz nesse mundo. Lararara, lará. O amor é como o mar que me levou e me tragou, além de tudo que seja belo e profundo, além do mar que me levou. E eu sei que mesmo sem nada eu vou encontrar o meu amor, talvez em plano alto mar, na tempestade onde Deus nos colocou. Ah, não tem jeito, eu vou bem fundo, talvez encontre paz, talvez encontre paz, talvez encontre paz, e que ela esteja com você.